esquecem de ti, mas eu quero conservar um coração grato a ti. Te agradecer é o que mais quero, te agradecer de coração por tudo que tens feito, Senhor. Te agradecer pela vida, te agradecer pelo teu amor, por tudo que tens feito, Senhor. Esquecem de ti, mas eu quero conservar um coração grato a ti. Te agradecer é o que mais quero, te agradecer de coração por tudo que tens feito, Senhor. Te agradecer pela vida, te agradecer pelo teu amor, por tudo que tens feito, Senhor. Esquecem de ti, mas eu quero conservar um coração. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Vamos começar o nosso culto nessa noite, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos já estão aí online. Vamos juntos adorar ao Senhor nesse dia. Vamos começar, abra sua Bíblia, se você está aí com ela à mão. E é possível, no Salmo de número 24. E vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Amém? Salmo de número 24. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler. Diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face como Jacó, ó Deus. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o eterno, poderoso e valente, Deus forte, o bravo das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Meu Pai, a Ti damos a honra, a glória e o louvor para sempre e sempre. Muito obrigado, Senhor. Nós declaramos nessa noite também, Senhor, que se abram os portais, abram, Senhor, os seus frontões, Pai, para que entre o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei da glória, e nós te damos toda a honra e todo o louvor, meu Pai, nessa noite. Abençoa, Senhor, essa nossa reunião, Senhor, mesmo que seja online, ó Pai, que o Teu Espírito seja sentido, que o Teu Espírito opere, fale aos nossos corações de uma forma, Senhor, maravilhosa. Muito obrigado por aqueles que já estão conectados, aqueles que ainda vão conectar, aqueles que vão assistir depois também, que sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém e amém, glória a Deus, amém.
Vamos louvar ao Senhor? Amém? Vamos louvar ao Senhor. Eu fico com esse louvor em nome de Jesus. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia. Deus é bom, temos que nos alegrar na presença dEle, amém? Glória a Deus, espero que você esteja louvando ao Senhor aí na sua casa, onde você estiver aí, né? De repente você não está em casa, está no trabalho, mas que você possa estar louvando e bendizendo ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Eu quero, nesse momento, em nome de Jesus, orar. Eu quero interceder pelas crianças. Você que tem aí seu filho pequeno, seu sobrinho, né? Primo, enfim, uma criança perto de você. Eu quero, em nome de Jesus, liberar uma bênção aqui. Amém? E já dizendo que logo depois da oração das crianças, nós vamos ter a ceia do Senhor, amém? Se você tem a sua ceia aí preparada, seja aí apóstolo, caso você não tenha a sua ceia preparada, prepare, né? E nós vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar as crianças que estão assistindo, Senhor, esse culto. Pai, que eles sejam, Senhor, tocados por Ti nessa hora,
sejam abençoados em nome de Jesus. Pai, que em nome de Jesus, Pai, todo o seu espírito, Senhor, que tenta contra a vida das nossas crianças, seja repreendido agora. Pai, que em nome de Jesus, a tua graça seja sobre elas, os teus anjos estejam acampados ao redor, Pai, livrando de todo mal, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós vamos sempre te dar a honra, a glória e o louvor. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Irmãos, nós vamos ter a nossa ceia, e mesmo online assim, não há problema, nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor. Você tem a sua ceia aí preparada, caso você não tenha, não tem problema, no próximo culto, deixe preparado e a gente vai tomar a ceia novamente juntos, amém? A Bíblia fala que Jesus, ele disse, olha, tomai todas as vezes em memória de mim. Toda vez que você for comer do pão e beber do cálice, você vai estar lembrando o meu sacrifício até que eu volte. Isso é importante, lembrarmos do sacrifício de Jesus até que ele volte. E essa ceia que nós comemos, que nós tomamos também, ela é cura para a nossa vida. Paulo fala lá na igreja de Corinto, na primeira carta aos Coríntios, ele fala, olha, que a razão pela qual havia muitos doentes, muitos enfermos e muitos que dormiam naquela igreja é porque eles não tomavam a ceia de forma digna. Na verdade, não é a pessoa que não era digna, era a forma que eles tomavam, era a forma que eles faziam. Eles faziam de uma forma desordenada. Eles comiam a ceia como se fosse qualquer refeição, né? E chegava ao ponto de comer. Alguns que chegavam primeiro comiam muito e os que chegavam depois não tinham o que comer. Então, nós estamos fazendo a ceia do Senhor, crendo que é algo maravilhoso, é um sacramento que nos traz benefícios para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Então nós vamos orar agora, consagrar os elementos da ceia do Senhor e nós vamos, em nome de Jesus, tomar a ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos agora, Pai, os elementos da ceia, o pão, o cálice que nós vamos beber. Pai, não apenas o meu que está aqui, mas de cada irmão e irmã que está na sua casa. Pai, que seja consagrado agora, em nome de Jesus, que quando ao comerem e beberem, ó Deus, eles sejam fortalecidos no seu interior, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por esse privilégio, meu Deus. Te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Coma do pão. Aleluia. Aleluia. Beba do cálice. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez vamos orar. Meu Pai, muito obrigado por esse privilégio. Muito obrigado por essa oportunidade. Pai, que o teu povo seja curado agora. Pai, que toda enfermidade bata em retirada. Ó Deus, porque nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, que está sobre a nossa vida, que está sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Oramos, ó Deus, abençoando o teu povo em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos e irmãs, nós vamos fazer as nossas ofertas. Eu quero orar pela sua oferta, tá bom? Você que vai ofertar, você que vai entregar seu dízimo, nós temos o Pix, está aqui embaixo, está escrito aqui na tela, né, o número do Pix. Se você deseja ofertar, se você deseja entregar o seu dízimo, então faça isso agora. Vou estar orando, vou estar abençoando em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado mais uma vez. Abençoamos, ó Pai, a oferta do teu povo. Abençoamos, ó Deus, os dízimos. Abençoamos a tua igreja. É o Senhor quem nos faz prosperar, Pai. Ninguém mais pode fazer. Só o Senhor pode prosperar o teu povo. Porque tu és o Deus da provisão, o Deus que supre
as nossas necessidades em Cristo Jesus. Pai, faça isso agora, eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, que nada falte na casa dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos online e talvez seja um pouco diferente, mas Deus está conosco, amém? Deus está conosco. Isso é o que importa. Se Deus está conosco, está tudo bem, está tudo bem. Aleluia. Eu quero, nessa noite, trazer uma palavra e eu espero que essa palavra abençoe a sua vida. Esse é o nosso primeiro culto nesse formato assim. Nós ainda estamos nos acostumando, mas Deus seja louvado. E eu quero trazer uma mensagem hoje, como você já deve ter visto na capa do culto, que o tema é: quem poderá salvar-se? Quem poderá salvar-se? Pegue a sua Bíblia aí, por favor, antes da gente orar, antes da gente começar a pregar. Vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado mais uma vez por poder ministrar a Tua palavra ao Teu precioso rebanho. Usa as minhas cordas vocais como instrumentos das Tuas mãos, Pai. Que o Teu povo, Deus, seja abençoado, que haja vida, que haja, Senhor, restauração, em nome de Jesus. Obrigado, porque o Senhor nos chamou para pregar acerca daquele que é verdadeiro, Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Vamos lá, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Estarei recebendo da incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Vamos lá? Então o tema é: quem poderá salvar-se? Essa é uma questão que os discípulos colocaram para Jesus devido a uma conversa de Jesus, uma palavra de Jesus. E essa eu creio que é a pergunta do ser humano de uma forma geral. Quem poderá salvar-se? O texto que nós vamos ler é o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 25 e 26. Se você tem a sua Bíblia aí, eu vou, no próximo culto, se Deus assim permitir, a gente coloca o texto na tela. Mas não tem problema, você pode abrir a sua Bíblia aí e nós vamos... Marcos 10, 25 a 26, diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Quem poderá, pois, salvar-se? Essa foi a pergunta deles. Jesus colocou uma ilustração. Essa ilustração do camelo, eu já preguei sobre isso, já falei sobre isso, né? Que essa ilustração do camelo, alguns dizem que tinha uma passagem que se chamava agulha. E ali era uma passagem muito baixa, o camelo vinha carregado de mercadoria, de coisas, e a pessoa que conduzia o camelo tinha que ser muito habilidosa, porque o camelo tinha que abaixar para passar ali, era uma coisa difícil. Alguns falam isso. Outros falam que não, é uma agulha mesmo, onde você já viu ali colocar a linha na agulha, né? E Jesus usa isso como até um certo, vamos dizer assim, até uma piada, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso apavorou os discípulos, porque os discípulos ficaram: então quem poderá se salvar? E hoje essa é a pergunta na cabeça de muita gente. Como é que nós respondemos essa pergunta? Como que nós respondemos essa pergunta?
As pessoas estão constantemente respondendo essa pergunta para si mesmas. De que forma? Umas respondem assim. Eu já vi assim. Eu não sou uma pessoa ruim, eu não faço nada assim de muito ruim, eu vivo a minha vida, eu cuido da minha vida. Por que Deus ia me mandar para o inferno? Né? Eu não sou uma pessoa má, eu não me meto na vida de ninguém. Então, esses acreditam na sua própria justiça. Então, eles acham que a própria justiça deles pode salvar. Outros, eles tentam afastar e responder essa pergunta negando a realidade. Como, por exemplo, mas que prova você me dá que Deus existe? Não existe inferno, não existe diabo, não existe nada disso. Então, eles negam para tentar aplacar essa pergunta: quem poderá se salvar? Então o ser humano está constantemente buscando uma resposta, uma resposta para dizer a si mesmo o que essa pergunta que incomoda tanto. Se salvar. Outros, né, fazem uma certa chacota, mas para aplacar o próprio medo, dizendo: mas salvar de quê? Vai salvar do quê? Quando, na verdade, dentro deles há um temor a respeito dessa pergunta. Bom, então, os discípulos perguntaram: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus responde essa pergunta, versículo 27, e é interessante que Jesus tira isso do ser humano. Porque salvar não é coisa para homens. Não é tarefa do ser humano. Ninguém pode se salvar. Ninguém pode se salvar. De forma alguma. Nem fazendo caridade, boas ações, vivendo sem perturbar o outro. De nenhuma maneira a pessoa pode se salvar. No versículo 27, Jesus diz: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível. Então, essa é a realidade. Para os homens é impossível. Quando alguém te questionar a respeito disso, mas salvar, você fala assim: olha, isso para o homem é impossível. Mas se eu for uma pessoa boa, eu creio que isso para o homem é impossível. É impossível. É mais possível o homem voar do que isso acontecer, do que o homem se salvar. Mas o homem já voa, pastor. Voa de asa delta, voa de helicóptero, voa de avião. Sim, o homem pode simular equipamentos para que ele voe. Mas ele nunca pode simular nada para que ele seja salvo. Não há o que fazer, não há esperança. Diante disso, Jesus fala: para os homens é impossível, mas não para Deus. Aleluia! Não para Deus. Quando Jesus contou aquela história do camelo, os discípulos entenderam. Ok? Os discípulos entenderam que Jesus estava colocando ali uma impossibilidade. E por essa razão é que eu creio que Jesus falou da agulha mesmo. Da agulha mesmo, porque a outra agulha, se uma pessoa fosse realmente habilidosa, ela conseguiria fazer o camelo passar. Mas na agulha de verdade ninguém faz passar. É impossível. E por isso que os discípulos ficaram tão atônitos. Porque eles viram: mas quem então pode salvar-se? Mas Jesus diz: para o homem é impossível, mas para Deus, não. Porque para Deus, todas as coisas são possíveis. Aleluia! Todas as coisas são possíveis. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu já poderia parar de falar por aqui. Porque essa simples declaração de que para Deus todas as coisas são possíveis já é suficiente para trazer alegria ao nosso coração, para trazer
força para a nossa vida. Para Deus, nada é impossível, mas eu quero continuar porque tem mais algo aqui. Lá em Efésios 2, versículo 4 ao versículo 7, Efésios 2, de 4 a 7, diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, como é que Deus é? É irado, quer destruir todo mundo? Não. Deus é riquíssimo em misericórdia. Quando Paulo foi arrebatado, ele fala, né? Ele tenta tirar esse foco dele, dizendo: conheço um homem que foi levado, mas ele está falando da experiência que ele teve. Quando Paulo foi arrebatado, logo que ele voltou dessa experiência de arrebatamento, Efésios foi uma das cartas que ele escreveu logo de início. E ele veio falando das riquezas insondáveis de Cristo. E aqui ele diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Eu não sei se lá no céu ele foi levado a algum tipo de depósito e lá ele viu as riquezas de Cristo, as riquezas de Deus. Lá ele viu as riquezas, a quantidade de misericórdia que Deus tem. E ele voltou falando: Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Por que Deus é riquíssimo em misericórdia com a gente? Porque Ele nos ama. Já viu que com quem a gente ama, a gente tem misericórdia? Não é verdade? Quem a gente ama, a gente tem misericórdia. Os outros que a gente não ama, se alguém falar mal, a gente fala assim: fulano é meio assim mesmo. Mas quando é alguém que a gente ama, a gente fala: não é. Pode falar, e pode até ser verdade mesmo, mas a gente se dói. Por que isso? Porque a gente tem misericórdia daquele que a gente ama. Então, pelo muito amor com que Deus nos amou, é por isso que Ele tem misericórdia. E como é que Deus fez isso? Quando o texto diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Aleluia. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas, olha aí, as riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, eu não sei, hein? Eu digo para você, eu não posso falar de outra coisa. Eu não tenho outra coisa para falar, sabe? Eu vejo, não é crítica, mas é a realidade. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou assim, eu penso assim, e eu creio que todo mundo age assim, né? Pelo menos quando a gente é criança e a gente ganha um presente que a gente queria muito. Eu lembro na minha época de criança, tinha alguns presentes assim que eram clássicos, né? Todos aqueles que têm mais ou menos a minha idade vão lembrar disso, né? Você tinha um ferrorama. Ferrorama era aquele trem, era o sonho de todo garoto ter aquele ferrorama. Talvez até algumas garotas quisessem também, mas era o sonho, né? Ferrorama, aquele trem que passava, a gente via o comercial, ficava imaginando como é que era aquilo. Tinha aquele carro de controle remoto chamado Pegasus, que era um carrão grande, bonito, e a gente ficava pensando: meu Deus, é a coisa melhor desse mundo. Caso a gente ganhasse qualquer uma dessas coisas, ou qualquer outro presente mais simples também, que a gente ganhar, a gente ficava falando disso o tempo todo. A gente falava disso o tempo todo. Então eu não entendo como que a gente ganhando o que a gente ganha em Cristo, eu não vá falar disso, eu vou falar de outra coisa. Eu vou fazer com você um treinamento de coach. Nada contra o coach, mas olha só, olha o que Paulo está dizendo aqui. Isso aqui é muito mais maravilhoso. Deus é riquíssimo em misericórdia. Deus que pelas suas abundantes riquezas, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, Ele nos vivificou. O que isso quer dizer? Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque nós somos salvos pela graça. Então aquilo que Jesus falou para os discípulos lá, que para o homem era impossível, e é mesmo impossível, ele está mostrando aqui, Paulo está mostrando como é que isso foi possível para Deus. Deus, através do seu sangue, nós tomamos a ceia aqui, o sangue, o corpo de Jesus, através do seu sangue, Deus ressuscitou
Deus ressuscitou a Jesus Cristo e juntamente com ele nós também fomos ressuscitados. E ainda, não somente isso, como se isso fosse pouca coisa, que não é, Deus ainda nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Assentar nos lugares celestiais com Cristo. Aleluia. Aleluia. Nós reinamos com ele. Tem alguém que pensa assim, isso vai acontecer no milênio, quando Jesus vier, nós vamos reinar com ele. Irmãos, isso vai ser a concretização das coisas. Mas espiritualmente nós estamos assentados com Cristo. Se você vê aqui, o tempo verbal que Paulo usa é passado. Ele nos fez, passou já, ele já fez. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Glória a Deus. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Gálatas 3, 23 a 25. Aleluia. Você crê? Deus está abençoando a sua vida por essa palavra? Então escreva aí, glória a Deus, aleluia, eu creio, Deus está abençoando a minha vida, amém. Glória a Deus. Gálatas 3, 23 e 25 diz assim, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Deixa eu explicar esse texto aqui. Antes que a fé viesse, que fé é essa? Ele está falando da fé em Jesus Cristo. Antes que essa fé viesse, estava a lei. Todos estavam encerrados debaixo da lei. Né? E até que a fé se manifestasse. Então ele diz que a lei serviu de aio. Aio é uma palavra que significa tutor. Como se fosse um tutor de criança, um responsável pela criança. Né? Quando a criança, os pais morriam ou alguma coisa, geralmente um rei, ele ia herdar, mas ele era criança ainda, os seus pais faleceram, então era estabelecido um tutor, uma pessoa que ia cuidar dele até que ele recebesse a maioridade, para que pudesse reinar de fato, né? Como um adulto. Então, ele diz que a lei ela serviu como aio, como um tutor para nós, até que chegasse a fé, até que chegasse o tempo de Cristo, para nos conduzir a Cristo, para que nós fôssemos justificados pela fé, porque pela lei ninguém é justificado. Bom, olha o versículo 26. Porque todos sois, aleluia, filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia! Então, aquilo que era impossível, como é que nós poderíamos nos tornar filhos de Deus? Veja bem, olha o pensamento que há no mundo, o pensamento errado. Né? Eu sou filho de Deus. Esse pensamento é um pensamento errado no mundo. Por que você é filho de Deus? Porque todo mundo diz eu sou filho de Deus. Isso não existe. Pelo fato de você ter nascido no mundo, não quer dizer que você é filho de Deus. Um cachorro nasceu no mundo, ele é filho de Deus? Um gato nasceu no mundo, ele é filho de Deus? O pernilongo, está no nosso ouvido, ele nasceu no mundo, ele é filho de Deus? Não. Todos esses são criaturas de Deus igualmente a nós. Nós somos criaturas de Deus. A única maneira que a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus é através de Jesus Cristo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. É a única maneira. A única maneira. Então, se alguém está assistindo e você fala assim, mas, bom, você pode discordar, né? Eu estou falando aquilo que a Bíblia diz. Eu creio na Bíblia. Tem gente que não acredita. Paciência. Mas o que a Bíblia diz é que só é filho aquele que crê em Jesus Cristo.
aquele que foi batizado em Cristo, ele já foi revestido de Cristo. Revestido de Cristo quer dizer que você tem a mesma natureza que Cristo. Aleluia. Nós temos a mesma natureza. E aí Paulo fala, não tem distinção. Não tem judeu, não tem grego, não tem servo, não tem livre, não tem macho, não tem fêmea. Todos são revestidos de Cristo. Aleluia. Aleluia. É impossível para o homem, mas possível para Deus. Olha o versículo 29, o que diz? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glória a Deus. Glória a Deus. Para aqueles que estavam em dúvida, irmãos, nós amamos Israel, nós amamos, como nós amamos a Índia, amamos a África, amamos todos os países, né? A África é um continente, mas tem, enfim, todos os países. Todos os países. Nós amamos todas as pessoas. Mas a Bíblia diz que descendência de Abraão, e quem está escrevendo isso aqui é um judeu, Paulo. A Bíblia diz que a descendência de Abraão é aquela que é segundo Cristo. Paulo vai escrever isso em outro lugar. Não é necessariamente aquele que é segundo a carne, não. Eu sou judeu, portanto, como os fariseus pensavam, eu sou judeu, eu sou filho de Abraão. Sou judeu, sou filho de Abraão. E Jesus fala assim, não, até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Até dessas pedras. Aleluia. Glória a Deus. E aí, Paulo diz assim, não, filhos de Abraão, herdeiros conforme a promessa, são aqueles que vieram através de Cristo. Aleluia. Aqueles que creram em Cristo Jesus. Então veja bem, a pergunta que o mundo faz, quem poderá salvar-se? E que muitos tentam responder de muitas maneiras, tentando fugir, é uma pergunta que tem uma resposta muito simples, mas que requer humildade para se responder e se receber. A resposta é Jesus Cristo. A resposta é Jesus Cristo. Não tem outra resposta. Eu já vi muita gente, falar assim, eu tenho problemas com Jesus Cristo. Eu não aceito o cristianismo, eu não aceito. Sabe, as pessoas estão se perdendo nos argumentos delas. Porque quando chegar a hora da punição, seu argumento, a sua filosofia, a sua maneira de ver a vida, assim que eu entendo, isso não vai resolver nada. Deus está estendendo a mão da benevolência, a mão da misericórdia. Deus está dizendo, olha, eu amo vocês, eu quero estabelecer com vocês a paz com vocês, eu quero que vocês sejam abençoados, eu quero que vocês estejam comigo, eu quero levar vocês para morarem para sempre comigo, eu quero que vocês tenham todo... Imagina, irmãos, eu simplesmente posso imaginar, lendo a Bíblia, eu simplesmente posso imaginar como era o Éden. Mas nós não temos noção como era o Éden. Mas deixa eu dizer uma coisa, o céu será ainda superior ao Éden. Aleluia. Aleluia. Então imagina só, Deus está te dizendo, olha, eu vou te levar para um lugar de delícias, um lugar onde você nunca, jamais imaginou estar. Faça as pazes comigo. Mas aí eu fico aqui nesse mundo pensando, não, mas eu penso desse jeito, não, porque eu acho isso, não, porque eu acho aquilo, porque não é lógico, que é claro que não é lógico, eu lamento lhe informar. Mas a verdade é que Deus te ama. Ele quer te dar paz, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer
transformar a sua existência, e tudo que você precisa fazer é abrir o coração para Cristo e dizer: Jesus, eu me submeto à tua justiça. Eu creio no Senhor. Eu recebo aquilo que o Senhor graciosamente está me oferecendo. Eu recebo. Aleluia. Eu recebo graciosamente. Aleluia. Amém? Vamos orar. Oh, meu Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado por essa noite, obrigado porque essa pergunta, ó Deus, que ecoa nos corações do mundo inteiro: quem poderá salvar-se? Há uma resposta, e a resposta é maravilhosa. Para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Aleluia! E por isso é que o Senhor enviou o teu Filho, oh Deus querido, para nos salvar, para que através da cruz, através do seu sofrimento, Pai, nós tivéssemos vida e vida com abundância. Ele foi crucificado para que nós não precisássemos ser crucificados. Ele foi amaldiçoado para que nós fôssemos abençoados. Ele foi punido para que nós fôssemos premiados. Aleluia! Glória a Deus. Pai, eu oro nesse momento por aqueles, ó Deus, que talvez ainda não tenham assumido um compromisso contigo, que estavam pensando em todas essas coisas que nós falamos aqui, mas agora, através dessa palavra, o Espírito Santo tocou na mente deles e eles foram iluminados, Pai, que eles recebam agora a Jesus Cristo como o único e eterno Salvador. Pai, eu oro pela tua igreja também, aqueles que já creem em Jesus, mas que nesse momento foram fortalecidos, sabendo, ó Pai, que eles não são qualquer coisa, eles são herdeiros de Deus, eles são co-herdeiros com Cristo, eles foram abençoados com todo tipo de bênção espiritual. E Pai, nós te agradecemos nessa noite. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus querido, nós louvamos o Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, que maravilha, não é verdade? Bom, nossos cultos serão online, pelo menos por enquanto, né? É o que nós temos como direção. E nós vamos ter, né, os estudos dos grupos de conexão vão continuar nas casas onde eles acontecem. E no domingo nós vamos ter as nossas escolas dominical e o nosso culto à noite. O estudo de Mateus está quase terminando, nós estamos no capítulo 25, ok? Estamos quase terminando, mas glória a Deus, tem sido uma bênção. Lembre-se durante a semana de compartilhar. Nós não vamos ter a oração da manhã, como nós já não estamos tendo, ok? Porque eu preciso de mais tempo aqui para as minhas coisas, mas Deus está abençoando. E também, lembre-se, né, de estar orando por nós também, nós precisamos da oração dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos receber a bênção, amém? Vamos estar encerrando em nome de Jesus. Aleluia. Pai, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo teu povo reunido aqui, obrigado por essa oportunidade. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa noite de sono, em nome de Jesus. E que a graça, a paz, a comunhão e a consolação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje. Conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Te agradecer é o que mais